Terceiro título do Olímpia vencido na competição em cima de quem? Do São Caetano. No Futegol de hoje, a história da Copa Libertadores da América de 2002. E aí galera, eu sou o André Zanetti e esse é mais um Futegol de Nos Subiu a Bandeira. E lembrando, como sempre, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo, que é muito importante, e também de se inscrever no canal se você é novo. A Copa Libertadores da América de 2002 foi a 43ª edição da competição. Ela foi realizada em 10 países da América do Sul, mais o México como convidado. E como de costume, antes da primeira fase, teve a pré-Libertadores disputada por 4 clubes: América e Monarcas do México e Caracas e Trujillos da Venezuela. E os dois times do México ficaram com as 2 vagas, sendo o América com 13 pontos em primeiro e o Monarcas com 9 em segundo. A primeira fase foi disputada em turno e retorno, sendo todos contra todos do mesmo grupo, onde as 2 melhores equipes se classificavam para a próxima fase. No grupo 1, Alianza Lima, Cerro Porteño, Cobreloa e São Caetano. Com 12 pontos, São Caetano e Cobreloa passaram para a segunda fase, sendo que a equipe brasileira ficou em primeira porque teve o saldo de mais 10 e a equipe chilena ficou em segundo com o saldo de mais 4. 12 de outubro. No grupo 2, Cienciano, Grêmio, Oriente Petroleiro e 12 de outubro. Mais um brasileiro que passou em primeiro no grupo com 12 pontos, o Grêmio garantiu classificação ao lado do Cienciano. Cienciano ficou com o mesmo número de pontos do 12 de outubro, só que o saldo do Cienciano foi mais 1 e o do 12 de outubro foi menos 2. Ah, velho, sorte que foi eliminado esse time. O grupo 3 tinha El Nacional, Peñarol, Real Potosí e São Lourenço. Com 4 vitórias e 2 derrotas, Peñarol e El Nacional passaram. A única diferença é que Peñarol fez um gol a mais, ou seja, 11, e o El Nacional fez 10, porque o saldo de ambos foi mais 4. No grupo 4, América de Cali, Atlético Paranaense, Bolívar e Olmedo. Ou susto, ou medo. América de Cali com 11 e Deportivo Olmedo com 9 fecharam as 2 vagas desse grupo. O Atlético Paranaense foi lanterna do grupo com 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. No grupo 5, Monarcas, Nacional, Sporting e Vélez. Vindo da pré-Libertadores, o Monarcas conseguiu, com 14 pontos, passar para a segunda fase. A segunda vaga ficou com o Nacional do Uruguai com 11. No grupo 6, Boca Juniors, Emelec, Montevideo e Santiago. Com somente uma derrota, o Boca Juniors passou para a segunda fase com 13 pontos e o Montevideo segurou a segunda colocação com 10. No grupo 7, América do México, Deportivo Tuluá, River Plate e Talleres. Seguindo o Monarcas também, vindo da pré-Libertadores, o América do México ficou com 16 pontos e passou para a segunda fase, seguido do River Plate com 9. E o grupo 8, fechando a fase de grupos, Flamengo, Olímpia, Once Caldas e Universidade Católica. Com 11 e 10 pontos, respectivamente, Olímpia e Universidade Católica passaram para a segunda fase e o time brasileiro não conseguiu passar, sendo lanterna do grupo igual ao Atlético Paranaense. 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Vai passar na que pariu, filho da... E a segunda fase, mata-mata, levando em consideração o jogo de ida e volta. Na primeira partida, El Nacional e Boca Juniors empataram em 0-0 e o Boca levou a melhor na segunda partida, 2-0, passando para as quartas e finais. Igual ao jogo do Boca, Cobreloa e Olímpia empataram também no primeiro jogo, só que por 1-1. No segundo jogo, o Olímpia levou a melhor, 2-1, passando para a próxima fase, enfrentando o Boca nas quartas. Duelo entre Brasil e Argentina, River Plate e Grêmio fizeram um jogão. O Grêmio venceu o primeiro jogo por 2-1 e no jogo de volta aplicou goleada de 4-0, passando para a próxima fase. Nacional do Uruguai e América de Cali decidiram a vaga no primeiro jogo, onde o Nacional venceu por 1-0, o segundo jogo teve um empate de 0-0 e o Grêmio conheceu seu adversário. Duelo uruguaio entre Montevideo e Peñarol, e foi tudo empate, 2-2 no jogo de ida, 2-2 no jogo de volta. A partida foi para os pênaltis, onde o Peñarol conseguiu vencer por 3-0, avançando. Para conhecer o adversário do Peñarol, Universidade Católica e São Caetano traçaram o mesmo script do jogo do Peñarol. 1-1 no primeiro, 1-1 no segundo jogo, a partida foi para os pênaltis e a equipe brasileira venceu por 4-2. Decidindo a penúltima vaga nas quartas e finais, Deportivo Olmedo e Monarcas foram para o confronto e o Monarcas aplicou uma goleada 5-0 no primeiro jogo e 3-2 no segundo, passando para a próxima fase. E a última vaga foi disputada entre Cienciano e América. No primeiro jogo, 1-0 para o América e no segundo jogo, 4-1 para o América,
passando e fazendo um duelo mexicano na próxima fase. Boca Juniors e Olímpia decidiram uma vaga, a primeira vaga, na semifinal. 1-1 no primeiro jogo, porém o Olímpia venceu o segundo jogo, garantindo a vaga. Grêmio e Nacional disputaram, porém o time brasileiro levou a melhor já no primeiro jogo, 1-0, e no segundo jogo ele só administrou 1-1, passando e enfrentando o Olímpia. Peñarol e São Caetano disputaram mais uma das vagas para a semifinal. Peñarol venceu o primeiro jogo por 1-0, só que no jogo de volta o São Caetano venceu por 2-1. Como não tinha critério de gol fora ali para ter aquele desempate, foram para os pênaltis e o São Caetano venceu. Vindo lá da pré-Libertadores, América e Monarca se encontraram nas quartas de finais. 2-1 para o América nos dois jogos e o América passou para a próxima fase. Quando o grave faz bum, dela desce. Podendo fazer uma final brasileira, Olímpia e Grêmio disputaram a primeira vaga na final. O primeiro jogo deu 3-2 para o Olímpia, no segundo jogo 1-0 para o Grêmio. Porém a disputa foi para os pênaltis e o Olímpia venceu por 5-4. São Caetano e América decidiram a segunda vaga para a final. O São Caetano venceu o primeiro jogo por 2-0 e no segundo só precisou segurar um empate por 1-1 para passar para a próxima fase. Detalhe, esse foi o único jogo que o São Caetano não precisou dos pênaltis para definir o confronto. E a tão esperada final começou no confronto lá no Paraguai entre Olímpia e São Caetano. São Caetano venceu por 1-0, levando a decisão lá para São Paulo para simplesmente precisar empatar. Precisando do resultado, o Olímpia veio para cima e venceu por 2-1, levando a disputa para os pênaltis de novo. O problema é que nessa disputa o São Caetano não venceu. A gente olha atentamente para duas cobranças da equipe do São Caetano. O brasileiro Marcos Senna converteu, ele foi naturalizado espanhol mais pra frente, e o Serginho perdeu a cobrança. O Serginho foi aquele jogador que faleceu em uma partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Alguns dados da competição: ela foi disputada entre 5 de fevereiro até 31 de julho por 34 equipes. Ao total tivemos 343 gols em 126 partidas, fazendo a média 2,75 gols por jogo. E o artilheiro da competição foi o Rodrigo Mendes do Grêmio, com 10 gols. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo de Subiu a Bandeira. Se você gostou, aquele mesmo esquema, não esquece de curtir aqui o vídeo, seja no Facebook ou seja no YouTube. O like do YouTube é muito importante pra gente saber se o projeto está sendo bem feito, se vocês estão gostando do nosso canal. E aqui embaixo também vai aparecer o espaço para você comentar se você lembra desse jogo, se você tem alguma recordação boa, se na época você torceu ou não pro São Caetano chegar na final e se você ficou feliz com a derrota. Aqui embaixo você consegue compartilhar. No YouTube vai ter o botãozinho para você compartilhar para qualquer rede social, vai ter lá Facebook, Twitter, enfim, qualquer rede social que você quiser tá compartilhando esse vídeo. E no Facebook vai estar lá, vídeo novo, né, Futegold, nas terça-feira. Compartilha e marca teus amigos aí para todo mundo conhecer essa história, se não conhece, e se já conhece, relembrar esse grande feito do São Caetano em 2002. Aqui embaixo vai aparecer o último vídeo na caixinha que a gente falou sobre o Roberto Baggio, e aqui em cima vai aparecer a bolinha para você se inscrever no nosso canal. Esse vídeo do Roberto Baggio tá muito bacana, a gente conta a história de toda a carreira dele e você vai saber que ele foi muito injustiçado só porque ele é lembrado pelo pênalti que ele perdeu na final da Copa. Então é isso, galera, ficamos por aqui, até a próxima, tamo junto, é nóis. O pinguinzinho aqui assim, escondido.